Contudo, entretanto, na verdade, essa reciclagem acredito ser uma extensão do que o Guilherme fez comentário no passado sobre, principalmente, reciclagem de plástico. Então, o intenta falar sobre alguns objetos que podem ser reciclados e que não se encaixam naquelas lixeiras coloridas que lá tem vidro, orgânico, papel e vai por aí fora. Bom, só para reforçar o conceito, na verdade, reciclagem é um processo que visa transformar materiais usados em novos produtos com vista na reutilização. Por este processo, materiais que seriam destinados ao lixo podem ser reaproveitados e transformados em outros produtos que podem ser plenamente utilizados, tão bons quanto os que eventualmente foram extinguidos. Bom, falando um pouquinho da nossa parte, na verdade, a gente já faz, ou pelo menos uma parte da população já faz a sua parte, que é pegar esses materiais que se enquadram, principalmente nessas lixeiras coloridas, que é papel, plástico, metal, vidro e orgânico, e fazer a separação dela, ainda que as nossas cidades aqui no Brasil, eu diria que na sua grande maioria, ainda não esteja assim, funcionando o processo de coleta e propriamente a reciclagem de uma maneira bastante eficiente, de forma a aproveitar ao máximo desses tipos de resíduo. Então, para esses casos, a gente, na verdade, isso daí já está um pouco melhor implementada, a sociedade já tem, de uma certa forma, um pouco mais de consciência a respeito desses itens aí, contudo, ainda tem outros tipos de produtos que podem ser reciclados e que, eventualmente, nem sempre o são. E, às vezes, tem alguns casos que, então, às vezes até são, contudo, não da maneira como deveriam, não aproveitado tudo que poderia. Então, assim, vários desses materiais podem ser reciclados se eles forem descartados de forma adequada e receber um tratamento adequado. Porém, eu vou passar alguns desses itens, na verdade é uma lista bastante curta, não é nada extenso, então eu tento falar um pouquinho a respeito desses materiais em relação a os impactos que eles podem causar se for feito o descarte incorreto deles, se for feito o descarte, qual é a forma de descartar corretamente eles, e a reutilização, ou seja, para que eles podem servir, o que eles podem virar após o processo de reciclagem. Então, nos itens que eu vou passar agora para frente, são alguns materiais específicos, a gente vai estar tratando um pouquinho desses três itens em cada um deles para a gente ver como a gente descarta correto, se descartar de maneira errada, o que pode acontecer principalmente com o meio ambiente e às vezes até com a gente mesmo, porque tudo que afeta o meio ambiente, de uma certa forma, volta para a sociedade de alguma maneira, na forma talvez de algum problema de saúde ou problemas com o aquecimento global e vai por aí afora. Então, tudo que é feito de maneira errada com o meio ambiente, de alguma maneira, a população sofre com esse tipo às vezes, de equívoco que foi cometido. Bom, o primeiro deles, óleo de cozinha. O ideal não é jogar isso daí depois da utilização, por exemplo, em frituras, não é ideal jogar ele no ralo. E ainda que for feito, posteriormente, esse material, junto com a água de esgoto, tem que passar por um processo químico, poder ser tratado e ser despejado nos rios, porque senão a contaminação pode ser grande. Então, assim, dentro de casa, de repente ele pode entupir canos, rede de coleta, prejudicar o funcionamento de estação de tratamento, comprometer o equilíbrio do meio ambiente.
e às vezes até, dependendo de onde for, pode impermeabilizar o solo de forma a, de repente, aquele local não poder ser utilizado para a produção, por exemplo, de vegetais ou qualquer outro tipo de cultura. Então, e para que de repente, se for feito o descarte adequado, o que ele pode gerar como resultado? Dá para fazer tinta, sabão, detergente, biodiesel e de repente pode ter uma infinidade grande de outras utilizações para ele. Onde descartar? Então, nesse site chamado EcoOlio.org, na verdade aqui ficou errado, é BR, tem instrui-se onde de repente você pode levar esse produto para fazer o descarte adequado, fazer a coleta num posto de coleta. Ele vai, na verdade, vai mostrar posto de coleta onde você pode levar esse produto para ser descartado. Um exemplo prático, que na verdade, esse é de dentro da minha casa, a gente faz isso com óleos de fritura e outras utilizações lá. A minha esposa, na verdade, vai arrecadando isso daí, coloca em garrafa PET e no Savenhago, na verdade, ela troca. A cada 4 litros de óleo que foi utilizado para alguma coisa em casa, ela troca por 1 litro de óleo bom para ser utilizado novamente. Ou seja, 1 litro de óleo novo. Ok? Obviamente, nesses outros locais, talvez vai ser doado, eu não sei como é que funciona, se tem algum formato de comercialização. Mas nesse caso específico, aqui em Franca, no Savenhago, a gente consegue estar trocando, ainda que numa proporção bastante diferente daquilo que está sendo proposto, seja 4:1, mas ainda assim não tá prejudicando o meio ambiente e está retornando um pouquinho de lucro para a gente mesmo. Outro item, chapas de raio-x. São alguns materiais talvez um pouco incomuns. Quem que não tem isso daí em casa, de alguma forma, ou seu, ou da família, que fez algum exame? E aí, com o passar do tempo, aí, o que eu faço com isso daí? Então, essas chapas são compostas de um material chamado acetato, que é um tipo de plástico que leva mais de 100 anos para se decompor. Então, jogar isso daí num lixo convencional, e às vezes até ele poderia ser descartado como plástico. Contudo, vocês vão ver que não é o ideal. Por quê? Porque esse produto, na verdade, ele tem na sua composição prata. E prata é um metal pesado que pode contaminar a água e o solo. Então é um problema, de repente, se não for descartado corretamente, ele gerar algum tipo de contaminação juntamente com o descarte de um plástico comum. Aí fala que a separação da prata acontece por meio de um processo que, em altas temperaturas, faz com que a prata se descole daquele plástico que é o raio-x e gera pequenas escamas que, separado, de repente pode ser utilizado na fabricação de joias, talheres e vai por aí afora. Ou seja, na verdade a gente está falando de um metal quase nobre, que de repente pode ser utilizado separando ele do plástico do raio-x. E o plástico que sobra, que é realmente o plástico propriamente, já não mais misturado com a prata, dá para gerar embalagem de presente, caderno, fichários e vai por aí fora. E esse plástico que sobra é um plástico normal? Sim, é um plástico convencional. Aqui, vocês veem que isso daqui já é uma situação um pouco diferente. Já, até por a gente, na verdade, viver num país que o nível de desenvolvimento não é alto, na verdade eu diria que é baixo, se comparado com alguns outros, e principalmente a conscientização é baixa, então não tem muitas formas de repente se desfazer da maneira correta desse produto. Então, falando aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas tem um posto de coleta. Tem esse laboratório chamado Fleury que faz coleta de alguns clientes que ele tem, e aí as pessoas descartam esses clientes no próprio hospital, e isso daí tem um destino adequado, de forma a ser reutilizada, mas mais que reutilização é não gerar prejuízo, né? Esse acho que é o principal ponto. Outro, Rasa tá aí?
Isso daqui é pro raso. Fraldas descartáveis absorventes pode levar até 500 anos para se desfazer em aterro sanitário. Um bebê chega a consumir cerca de 6.000 fraldas. Então vocês imaginam que o tanto de fralda que tem espalhado aí só nesse Brasil nosso. E sem contar também o custo, né? 6.000 fraldas. Uma fralda hoje custa em média uns 50 centavos. Vai gastar aí durante essa infância pelo menos uns 3.000 reais aí com fraldas. Onde você pode pagar 50 centavos? Eu também queria saber, A fralda lá de casa era 1,20, 1,30. Pior ainda, né? 50 centavos deve ser mais fraquinho, né? Aí, essa daqui é pior ainda, principalmente aqui no Brasil. Na verdade, esse é o problema que, nesse caso, não é só no Brasil, que é um país menos desenvolvido. É um problema meio que mundial. Por quê? Porque não é comum fazer reciclagem de fralda. E aí, nessa reportagem que eu vi, tem uma empresa canadense que desenvolveu um processo de reciclagem, mas não desenvolveu no Canadá, foi desenvolvido no Reino Unido. Essa empresa de reciclagem, o que ela faz? Ela separa a sujeira da fralda e a sujeira da fralda é utilizada para geração de energia elétrica. O gás, ou seja, é transformado em gás, e o gás gera energia, gera algum tipo de energia, desculpa, não necessariamente precisa ser energia elétrica, mas gera algum tipo de energia que de repente pode, no caso se for elétrica, pode alimentar outros locais. E as fraldas e absorventes, após um tratamento, esse material pode ser comprimido e triturado, dá origem à madeira, telha e outros materiais absorventes. Ou seja, até a fralda, de repente, se fizer o descarte adequado, embora aqui no Brasil acho que vai ser bastante demorado chegar a alguma coisa assim. Sofá. Onde descartar um sofá? No Tietê? Um sofá. Ela em São Paulo, chega lá na beirada do Tietê, abre a caminhonetinha e deixa o negócio escorrer lá dentro. Então, não dá para vender, não dá para doar. Tipo, o Exército da Salvação está fazendo o que com o sofá? A maior parte dele dá para ser reciclada. Vamos ver que pouca coisa, de repente, não é possível aproveitamento. Mas aquelas borrachas que chamam percintas, que é onde fica embaixo do estofamento que sustenta o peso da pessoa, elas podem passar por um processo de industrialização, se transformar em manta asfáltica, sola de sandália, tubo para canalização de água pluvial. E tem alguns sofás mais sofisticados atualmente, alguns um pouco mais antigos, que essas percintas, na verdade, eram molas de metal. Esse metal era um aço extremamente sofisticado, que essas molas têm que ter uma resistência grande. Então, esse material de aço também se enquadra na reciclagem de materiais como o ferro, então pode ter uma ampla utilização também, transformar em outros produtos. A espuma pode ser transformada em colchonete de academia, recheio de almofadas e de repente até em outros sofás. A madeira também é um produto que dá para reciclar. E ainda que dentre essas que foram comentadas aí, a madeira é a que está mais próxima do meio ambiente e que, se descartada da forma como está lá no sofá, obviamente não causa tanto impacto quanto a borracha e a espuma, que tem um tempo de degradação muito maior do que a própria madeira. Mas a madeira pode virar aglomerados, utilizar para fabricação de caixas, de embalagem, ou até usado em papel, em indústria de papel e celulose. Vai ter fogo, mano. Pode também, é outra forma. Não fogo no sofá inteiro.
Vaso sanitário. Um vaso correndo ali. Então, o ideal é que não fosse descartado junto com o entulho de obra. Até porque o entulho de obra também pode ser utilizado de outra maneira. Mas ele é feito de porcelana. E esse material, se descartado adequadamente, dá para fabricar pias e até outros vasos. Também dá para triturar e transformar em materiais como cascalho para utilização em estradas ou drenagem. E essa empresa chamada EcoAssist, nesse site chamado ecoassist.com.br, não só para esse tipo de material, mas como para uma série de outros, que obviamente por uma questão de tempo eu não vou estar comentando aqui, fala a respeito do descarte adequado e até mostra alguns locais onde você pode estar enviando esses produtos para ser descartados e reciclados adequadamente. Entulhos e restos de obra. Então, esses aí são outros também que atualmente, principalmente em cidades como a nossa, que também não tem um desenvolvimento grande, isso daí são colocados em caçambas e levados para locais, principalmente sustentados pela prefeitura, onde você paga uma taxa e joga o material lá. Então, normalmente ele é utilizado para fazer enchimentos de terreno, ou seja, na verdade, na prática, colocam lá, não tem uma outra utilidade maior do que não seja algum tipo de enchimento. Mas se eles passarem por um processo adequado, em usinas de britagem e classificação, dá para ser amplamente reutilizado. Eles podem se transformar, dá para transformar em brita, pedrisco, areia, que de repente pode ser utilizado em obras de pavimentação. A ferragem deles, também, onde nesses descartes tem vigas, colunas, depois de triturado e separado esse material, é ferro, obviamente dá para reciclar tranquilamente. E aí pode virar parafusos, chapas e uma série de outros materiais e até, de repente, até a própria ferragem, que são os vergalhões utilizados na construção civil. Em São Paulo, tem empresas que faz isso. Faz isso e faz exatamente esse tipo de coisa, ou seja, tem equipamentos bastante pesados lá para receber esses, vem na forma de caminhões, receber esses caminhões de entulho, fazer essa separação, a britagem, de repente dar destino para cada um deles. Caminhões. Esse daqui não é muito comum, mas o intento não era efetivamente, eu trouxe aqui não necessariamente para mostrar como reciclar um caminhão. Até porque 85% do material de um caminhão são peças que podem ser reutilizadas. Então não vai ser, por exemplo, na maioria nós estamos falando aqui basicamente de metal, não é derretido na sua grande maioria para utilizar o ferro resistente. Na verdade, as peças depois do desmonte são vendidas e reutilizadas em diversos outras finalidades, como em outros caminhões, navio, agricultura e vai por aí fora. Só 10% de um caminhão é reciclado, que é óleo, bateria, pneus, as partes de plástico que tem painéis e tal, e 5% que é capas, aqueles enchimentos de banco, são coisas que realmente não têm utilidade e aí são descartadas. E aí, o legal é isso daqui, ó. Como tem a reutilização, deixa de reduz o consumo reduz o volume de CO2 que seria gerado para produzir aquele tipo de peça dentro de uma outra indústria. Essa empresa chamada JR Diesel promove esse tipo de reciclagem, é uma das pioneiras aqui no Brasil desde 1985.
daqui já está mais no nosso meio, né? Ainda que não tenha muitos locais que permitam fazer esse tipo de descarte, mas são equipamentos que a gente utiliza aí no dia a dia. Mas isso não é um problema só do Brasil, porque o mundo inteiro sofre com o descarte desse tipo de eletrônico. Sofre por falta principalmente de desconhecimento. Okay? Que os componentes que tem nesses equipamentos eletrônicos, eles têm metais pesados como chumbo, níquel, cádmio. Isso daí pode poluir os solos, lençóis freáticos e vai por aí fora. Só que monitores, principalmente aqueles monitores e televisores que tinham um tubo, tem cerca de 1,4 kg de chumbo. Chumbo pode causar dano no sistema nervoso e no sistema reprodutivo, se for de repente consumido como água ou algum alimento que foi cultivado em locais onde o solo recebeu esse tipo de metal indevidamente. E aí, na reciclagem é possível recuperar a partir dessas placas e chips que a gente tem uma pequena quantidade de ouro, prata, índio, cobre e outros materiais nobres. Na verdade tem 17 tipos de metais diferentes na composição dessas placas, né? E aí tem um dado mais legal ainda. Que 1 tonelada de PC descartado tem mais ouro do que 17 toneladas do minério bruto que é extraído do solo para retirada do ouro. Então 1 tonelada de PC tem mais do que 17 toneladas de minério. Aqui no Brasil, o nosso governo criou um centro de recondicionamento de computadores. E aí visa receber doações desse tipo de material ou até de empresas públicas para dar o destino adequado. A gente não sabe se realmente isso se o intento foi a conscientização, o reaproveitamento, ou foi só alguma coisa com outro cunho. E essa... Cunho. Não é do cunho, não. Essa ONG brasileira chamada Elixo Maps, Elixo.org, mostra empresas, através de mapa, que estão mais próximos da nossa casa para a gente estar direcionando esse tipo de descarte. E pegando o carona até numa curiosidade do assunto que você comentou lá atrás, na verdade, isso daqui é mais como curiosidade, sobre o plástico das PETs. Alguns cientistas japoneses descobriram uma bactéria que é capaz de decompor esse plástico da PET, que é esse politeristalato de etileno. Então, uma bactéria que consegue ir lá e, entre aspas, comer esse tipo de produto. E até porque, assim, já faz um tempo que estão procurando saídas para, de repente, resolver esse problema, porque não é um problema só do Brasil, ainda que no Brasil talvez seja um dos mais graves que existe no mundo hoje. Essa bactéria produz 2 tipos de enzima que é capaz de dissolver esse plástico. E o resíduo que essa bactéria gera como resultante dessa decomposição pode ser incorporado no meio ambiente sem qualquer tipo de problema. E aí o que os cientistas estão procurando agora é como produzir essas 2 enzimas em escala, vamos falar assim, que em larga escala, para resolver esse problema desses resíduos, tanto no meio ambiente como nos oceanos. Fazer uma forma de que a gente tenha algum tipo de indústria de reciclagem ou em algum outro formato que capte esse material e se decomponha ele de forma completa, de forma a voltar para o meio ambiente, mas não como um produto que é prejudicial, e sim que na verdade não vai gerar mais nenhum outro tipo de impacto. Hoje
Obviamente já existe o processo de captação disso daí, como o plástico, que a gente na verdade separa, só que o reuso ainda assim é um negócio complicado. E nem tudo dá para ser reutilizado. Uma parte, por diversos motivos, principalmente pelo estado que foi descartado, não é possível fazer a reciclagem. Bom, o que eu gostaria de passar é isso daí. Espero que tenha ajudado de alguma forma, com um conhecimento adicional aí. Se não ajudou com conhecimento, bom, porque vocês já sabiam de tudo de como fazer, de como tratar esse tipo de resíduo. Então, um dos intentos era passar um pouquinho desse conhecimento e deixar essa reflexão para vocês. Por que não reciclar? Afinal, somos herdeiros de nós mesmos.